É uma grande alegria me encontrar com você mais uma vez aqui no programa Celebrando Deus. Quero dar continuidade ao estudo das 42 estações. Hoje nós vamos estudar a 36ª estação, que é Punon. Essa é uma estação que vai nos falar algo muito maravilhoso. Nas estações passadas, nós pudemos ver desde o Monte Or, Zalmona, o juízo de Deus. Essas estações, elas têm aspectos extremamente negativos, por causa da rebeldia do nosso coração, por causa da incredulidade, porque deixamos de expressar Deus em conformidade com o seu caráter, como aconteceu com Arão. Então nós vemos que Deus ele tem seus tratamentos. Na estação passada, nós vimos como que Deus foi duro com aquela nação que tratou sua palavra de maneira tão vil, que tratou a sua bondade de maneira tão desprezível, que tratou aquela bênção do maná como algo fastio, como algo nojento. Então a Bíblia diz que Deus enviou serpentes abrasadoras e o povo recebeu o juízo de Deus. Agora vamos ler essa estação e os textos referentes a ela para que nós venhamos entender a mente do Senhor dentro dessas 42 estações. Aqui em Números capítulo 33, versículo 42 diz: Partiram de Zalmona e acamparam-se em Punon. E em Números, capítulo 21, vamos ler aqui os versículos 7 a 9. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que ele tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo o mordido que mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Aqui nós vemos o caminho de Deus, a provisão de Deus, coisa linda. Então, o que Deus ordenou Moisés a fazer para que aplacasse a força do veneno daquelas serpentes? Moisés fez uma serpente de bronze. Ele levantou aquela serpente numa haste, e todos que olhavam para aquela serpente eram curados. Isso nos mostra Cristo. Não que Cristo é uma serpente, mas aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, todos que olhavam para aquela serpente de bronze, por que bronze? Porque bronze fala do juízo, o bronze tipifica o juízo. A cruz significa o juízo de Deus. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, nós estávamos debaixo da condenação, mas Cristo, ele foi até a cruz, ele foi levantado lá na cruz. Ele foi aquele que Deus colocou lá na cruz, e sobre ele, Deus derramou toda a ira que era contra nós. Ele foi aquele cordeiro que Deus o vestiu de pele de lobo. Deus o vestiu da pele da serpente. Deus o revestiu, ou o vestiu, colocou sobre ele os nossos pecados, porém nele não havia pecado. Por isso ele foi aquele que venceu o pecado. Essa é a grande figura que nós encontramos aqui nessa estação. Cristo, a provisão de Deus. Que coisa linda você entender que Deus, ele colocou Cristo naquela cruz e julgou nele os nossos pecados, e nele nós fomos feitos justiça de Deus. Deus nos reconciliou ali, na morte do seu Filho. Ele levou todos os nossos pecados na morte do seu Filho. Ele concedeu para nós o eterno perdão na morte do seu Filho. Ele nos concedeu o direito de sermos os seus filhos na morte do seu Filho. Ele tirou-nos do império de trevas na morte do seu Filho. E que nós possamos ver isso. Essa grande bênção que aprendemos aqui nessa estação. E agora Deus coloca uma provisão. E essa provisão, ela tem uma figura tipológica interessante, porque aponta para Cristo. Que Deus te abençoe com a sua palavra.